Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao culto hoje à noite, nessa noite fria, o inverno aí chegando, né? Então, mas vamos louvar o Senhor, com alegria em nossos corações. É bom poder realmente louvar ao Senhor. Vamos ficar em pé, nós vamos adorar ao Senhor, hinos e cânticos. Vamos iniciar cantando o número 9. Hino número 9, projetado, com grande êxito. Senhor.
devagarinho as nossas atividades aqui na igreja. A semana passada nós recomeçamos, né? E, de certa forma, tem sido também um certo aprendizado também nessa nova etapa, nessa nova fase, né? De diversas formas, mas já estamos retomando algumas das atividades da igreja de forma presencial, né? Então, os nossos cultos estão voltando e aí alguns cuidados, né, que a gente já está praticamente assim habituado no dia a dia. A gente está sempre colocando ali para os irmãos, né, e aqui também se faz necessário aqui na igreja os cuidados, o uso de máscara, o uso de álcool e o distanciamento. Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Eu vou fazer a leitura bíblica, os irmãos poderão acompanhar, versos 1 até o 31. Versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra.
No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar. Mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se achavam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então, Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios ao outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e todos os homens e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real, e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi como os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens e a quem quer constituir sobre ele. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou.
Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Nós vamos orar nesse instante, pedir a direção, a bênção de Deus para o tempo da meditação na sua palavra. Vamos orar. Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade, a bênção de estarmos aqui reunidos hoje em Teu nome. E como é bom poder Te engrandecer, como é bom render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a Sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido, exaltado a Deus, pois Tu és o único digno de louvor, de toda a honra e de toda a glória. Tu somente, Senhor, és Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, Deus onipotente, onipresente, Deus que é fiel para com as nossas vidas, que nos ama, que tem nos mostrado esse amor, provado esse amor, enviando Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem trabalhado em nossas vidas. E queremos, como povo do Senhor, queremos como igreja do Senhor, remidos do Senhor, vivemos nesse mundo para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos-Te agora, a Deus, que nesse tempo que vamos meditar na Sua palavra, o Senhor mesmo fale aos nossos corações, trabalhe em nossas vidas, e que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor nesta noite. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, nós estamos então pregando no livro de Daniel, livro do profeta Daniel. Retomamos os nossos cultos, né? Semana passada a gente pregou lá no capítulo 4 de Daniel, e hoje então capítulo 5, né? Eu havia começado essa série sobre Daniel lá antes da pandemia, antes de iniciarmos, antes de pararmos as nossas atividades, e daí conforme a gente parou, então nós gravamos ali várias mensagens nesse período, e eu dei uma pausa então, e falei mais sobre quarentena, sobre pandemia e coisas assim, né? E depois então a gente retomou a série de mensagens sobre Daniel. Semana passada a gente falou capítulo 4, vimos na história de Daniel, vimos especialmente como Deus trabalhou na vida de Nabucodonosor, o rei, o imperador, vamos dizer assim, da Babilônia, o governante, e como Deus de tal maneira foi trabalhando na vida de Nabucodonosor, que foi um homem poderosíssimo, que reinou na Babilônia em torno de 43 anos, de 40 a 43 anos, que construiu muitas coisas, que conquistou muitas coisas, fez da Babilônia um enorme império, fez enormes construções, desde a própria cidade da Babilônia, daquela planície, com todas aquelas muralhas, com todas as construções dentro da cidade, uma cidade toda cercada. Fez uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, como a gente falou no domingo passado, que ele construiu o chamado Jardim Suspenso, né, que é uma das 7 maravilhas, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? E ele não estava pensando no dia dos namorados, né? Mas ele fez justamente para sua esposa, porque a esposa dele era da região da Média, e nessa região havia muitas montanhas, e quando ela veio para a Babilônia era totalmente oposto, né? Era como se ela saísse lá do interior, uma região montanhosa, de serra,
e fosse lá para a cidade, para uma cidade cosmopolita, né? E muita gente, muita construção, e aí ela estava um tanto triste, e aí Nabucodonosor foi lá e fez um jardim enorme, né? Que daí fica conhecido como Jardim Suspenso da Babilônia, e ali naquela selva de pedra ele faz algo magnífico, né? Mas ele fez muitas coisas, né? Ele, em termos assim, de construções, de avanço, de império. No entanto, Nabucodonosor era um homem muito soberbo, prepotente, arrogante. E a gente veio acompanhando, né, de certa forma, o livro de Daniel enfatiza a vida de Daniel e de seus amigos, de maneira especial Daniel, mas ao mesmo tempo também vem mostrando, por exemplo, a história, desde o capítulo 1, a gente já se depara com Nabucodonosor. No capítulo 2, quando ele tem aquele sonho da estátua, depois capítulo 4 retoma novamente, né? Capítulo 3 e assim por diante. Então a gente vem acompanhando como Deus, de certa forma, foi trabalhando na vida desse homem, trabalhando até que chega no capítulo 4, e ele então é quebrantado pelo Senhor, ele é humilhado, e ele então, a gente entende que há uma mudança no final do capítulo 4, de vida em Nabucodonosor. Ele reconhece que Deus é o Deus Altíssimo, ele que era adorador de outros deuses, ele reconhece que ele não era mais nada, não era nada diante de Deus. Então há uma mudança de postura que eu entendo até mesmo como salvação na vida de Nabucodonosor. Mas enfim, Deus fez a obra na vida de Nabucodonosor, usou Daniel, os seus amigos, para testemunharem para ele. E ainda que, é claro, o livro de Daniel, como todos os livros da Bíblia, o enfoque é a pessoa de Deus, né? Mas Deus vai trabalhando na vida de pessoas também, usando essas pessoas como usou Daniel e os seus amigos. E ainda nós chegamos no capítulo 5, hoje à noite. E o capítulo 5 fala da vida do filho de Nabucodonosor, chamado Belsassar. Ainda que existam alguns questionamentos de quem exatamente era quem nessa família, né? De Nabucodonosor, de Nabonidos, e outros mais ali, mas nós partimos da premissa, né? Partimos daquilo que a palavra de Deus diz, no capítulo 5, enfatizando ali que Belsassar era filho de Nabucodonosor. E sendo filho, né, Belsassar, ele certamente, próximo ao rei Nabucodonosor, ele acompanhou e viu tudo isso acontecendo. Ele viu como Deus agiu na vida de Nabucodonosor. Ele viu o que Deus fez na vida do pai. Ele pôde conhecer, de certa forma, conhecia e viu Daniel e seus amigos, os livramentos de Deus, a maneira como Deus usou a vida deles. Mas você nota o seguinte: Belsassar, parece que meio que ele ignorou Daniel. E no texto fica muito claro isso, né? Diante do que ele vai fazer. Ele meio que isolou, meio que ignorou o profeta Daniel, até que ele precisou de Daniel. Mas ele faz isso. Mas Belsassar, então, ele cresce, vamos dizer assim, e ele acaba se tornando rei no lugar do pai. Ele assume o poder. Ele agora é o monarca, ele agora é a pessoa que está à frente ali do reino, vamos dizer assim. Porém, Belsassar era, de certa forma, assim, o pai, que a princípio era muito arrogante, prepotente, mas era um grande conquistador, fez grandes coisas pela Babilônia, ainda que antes de conhecer o Senhor, muita maldade, muita crueldade também, mas Nabucodonosor fez grandes empreendimentos, grandes conquistas, grandes obras e assim por diante. O filho, no entanto, a gente não tem tantos registros, não há registros assim do que Belsassar fez para a Babilônia. Em outras palavras, Belsassar recebeu tudo do pai, vamos dizer assim, ele se torna o rei, e aí ele é o filho que na verdade é o inconsequente, é aquele filho que está preocupado com outras coisas, como a gente vai ver. O que ele faz então, né? Um
rapidinho, tomar uma água. O texto bíblico então narra, dizendo que, capítulo 5 começa dizendo que ele promove um banquete, uma festa. Mas não é aquelas festas que a gente está acostumado a fazer, né? Fazer uma festinha de aniversário, ou uma festinha com os amigos, fazer um churrasquinho, né? Não, ele faz uma festa e ele convida 1000 pessoas. Ele é o rei, né? Então ele convida os poderosos, os senhores daquela época, e ele faz esse festão lá dentro do seu reino, do seu palácio, promove essa festa. Diz o texto, adianta um pouquinho para os irmãos, né? A gente já fez a leitura bíblica, né? Mas só pontuando algumas coisas ali importantes no texto. Ele então promove essa festa, esse banquete, e aí na presença desses 1000 convidados, ele vai lá e enche a cara, vamos dizer assim, né? Literalmente. Ele se embriaga de vinho, ele bebe vinho na presença deles. Só isso já era uma prática que não era comum dos reis antigamente. Os reis, na verdade, não era a prática dos reis fazer isso na frente de convidados. Se o fizessem, fariam mais reservadamente. Mas você vê aqui que Belsazar não, o negócio dele é outra coisa. Ele promove a festança dele, convida os amigos, vamos dizer assim, faz um banquete extravagante, vem os senhores, vem as mulheres dos senhores, e vem até os amantes. E aí você percebe o que ele está fazendo. Já deu para entender o que ele está fazendo, né? Ele está promovendo uma verdadeira orgia. E aí ele se embriaga, ele toma vinho. Hoje em dia o pessoal vai dizer assim, ele enche a cara. Ele enche a cara, não só ele, mas os seus convidados também. E ele então está ali diante de todos eles. E a gente pode dizer assim que Belsazar, a vida dele, né? Como eu já mencionei, muito diferente do pai, ele simplesmente. Só um momentinho aqui. Ele simplesmente vai usando, usufruindo e, na verdade, usando mal, na verdade, tudo aquilo que o pai lhe concedeu. Né? Então, ele que, de certa forma, tinha visto o testemunho e Deus agindo na vida do seu pai, ele que conheceu Daniel e viu Daniel e seus amigos, e como Deus usou a vida deles, mas ele rejeita, ele não quer saber de nada disso, ele quer outra coisa, né? Ele quer, na verdade, viver de forma na carnalidade. O negócio dele é fazer festa, o negócio dele é fazer balada, né, como os outros, né, hoje em dia, né? O negócio dele é viver no pecado, e é promover isso, o que nem era próprio de um rei, que não era próprio de um rei, mas é assim que ele vive, e ele promove mais um desses banquetes aí, né, e aí, nessa bebedeira toda, se entregando à bebida, vivendo ali dessa forma, né, o que acontece com ele, né? Só um problema. Ele então se entrega a esses prazeres, a gente pode dizer assim, carnais, né? E aí nessa festa, ele está lá se embriagando e com os demais, oferecendo coisas aos seus ídolos, aos seus deuses, mas ele não se contenta com isso. Ele não se contenta com isso. O que ele faz? Ele lembra que quando seu pai, Nabucodonosor, ele tinha invadido lá Jerusalém, destruído o templo lá sagrado dos judeus, eles trouxeram vários utensílios que eles usavam lá no templo, tipo bacias, cálices e coisas semelhantes, e eles levaram para a Babilônia. E aí então, Belsazar, naquele momento de embriaguez, naquele momento de descontrole, né, ele
ele vai além, isso não é suficiente. Aliás, irmãos, a pessoa começa a viver no pecado, o pecado Salmos diz assim, que um abismo leva a outro abismo. É um funil, aquilo vai cada vez piorando na vida da pessoa. É como, por exemplo, né, dei para os irmãos aqui, a questão da bebedeira, por exemplo. Né? Alguém já disse assim que um erro, no caso de Belsazar, foi o abuso da bebedeira. Ele disse assim, a bebedeira é um espetáculo indigno que produz consequências desastrosas. Quem bebe está soltando os freios do domínio próprio à beira de um abismo. E aí, por exemplo, nós falamos aqui abismo. Por exemplo, vamos pegar os nossos dias. Acidentes de trânsito, delitos sexuais, adultérios, assassinatos, tem muitas vezes a sua origem no álcool. E a gente sabe que é verdade isso. Abre o jornal essa semana, você vai ver notícias. Ou volta aí alguns dias, né? Quantos casos a gente conhece de pessoas que embriagadas, alcoolizadas, atropelam, matam no trânsito. E por mais que o governo faça propaganda e tudo mais, as pessoas continuam fazendo. Mais ainda, quantos problemas dentro de casa, quantos maridos espancam as mulheres, filhos, quantos abusos não acontecem, embriaguez, e assim por diante. Eu não preciso nem me estender muito, né, para falar dos maus que isso leva às famílias. É só a gente olhar ao redor para ver o quanto isso causa mal para as pessoas, para a sociedade em geral. É um problema de saúde pública, por exemplo, e assim por diante. Mas é um problema de ordem pessoal também, em que a pessoa acaba sendo dominada por aquilo, e muitos até se tornam dependentes mesmo da bebida, e ganha até o nome depois de bêbado, né? Que se entrega à embriaguez, e assim por diante. Belsazar, naquele momento, ele se entrega ao embriaguez, ele começa a fazer coisas que normalmente uma pessoa em sã consciência talvez nem faria. Ele manda trazer esses utensílios e ele não se contenta simplesmente com o que ele já estava fazendo, com a atitude errada dele, com aquele banquete, com aquela orgia, não se contenta com isso. Porque o pecado, ele não tem fim, né? É um negócio, é um abismo que vai chamando outro abismo. E aí ele traz esses utensílios, e ele pega esses utensílios para poder utilizar nas coisas que eles estavam fazendo de errado. E ele começa a utilizar aquelas bacias, aqueles cálices e tudo mais para a bebedeira deles. Todos estão participando daquilo ali. Mas, irmãos, chega uma hora que Deus, o Senhor, o Altíssimo, diz: basta, acabou. E na verdade é isso que vai acontecer aqui na história. Belsazar achava que ele podia fazer isso e viver dessa forma e nada ia acontecer. Achava que ele podia até pegar coisas que eram utilizadas para Deus, para o trabalho de Deus, e usar como ele queria, e para suas orgias. Mas chega uma hora que Deus diz: chega, Belsazar, acabou. A festa acabou, literalmente. Belsazar nem sabia que naquela mesma noite, enquanto ele promovia essa festança, esse banquete, essa orgia, os medos e os persas já estavam invadindo a cidade da Babilônia, o império da Babilônia. Então ele lá fazendo isso, né, e toda essa orgia, e na verdade Dario, né, diz o texto, já estava entrando, e naquela mesma noite ainda Belsazar seria morto. E ele nem imaginava isso, simplesmente vivendo e praticando as suas paixões carnais. Mas o Dario já estavam entrando, tinham feito toda uma manobra, né, fechado lá, e estavam entrando. Eles achavam que a Babilônia era uma cidade inexpugnável, ou seja, inatingível, ninguém conseguiria entrar por causa das muralhas enormes. Mas eles se esqueceram de um detalhe: havia um rio que entrava, né, no canal. E exatamente por ali, eles fizeram uma manobra, fecharam o canal, a água baixou e o exército dos medos e dos persas entraram na cidade. Entraram, invadiram
enquanto estava todo mundo bêbado lá no palácio. Mas voltando a Belsazar, ele estava ali, mandou trazer os utensílios e estava utilizando os utensílios de maneira errada, aquilo que era para a glória de Deus, para usar para o trabalho de Deus, ele estava usando para a sua carnalidade. E de repente, então, naquela festança toda, de repente ele olha para a parede do lado, disse hoje de manhã para os irmãos, né? Normalmente essa parede, dizem os estudiosos, que era um local como se fosse um mural, onde se colocava as notícias, as informações mais importantes do reino. E de repente, bem nessa parede, a hora que ele olha, ele vê uma cena muito que o deixa chocar. Ele vê uma mão, simplesmente uma mão, imagina uma mão, só a mão, com dedos escrevendo na parede. E aí o texto é tão chocante que quando ele diz assim, quando Belsazar olha e vê aqueles dedos escrevendo na parede, aquela mão, ele fica tão perturbado, tão chocado, que diz ali que ele é como se ele, literalmente, né? É como se ele bombeasse e os seus joelhos batessem um no outro. Ele ficou com tanto medo que ele começou a tremer tanto que os joelhos começaram a bater um pouco. Diz o versículo 5, né? No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. Ou seja, quando ele vê aquela cena, aí ele fica apavorado. Ele fica apavorado. Qualquer um ficaria apavorado, né? Imagina eu pregando aqui, aparece um monzão ali na parede, escreveu. E tem gente que ia sair correndo. Né? Todo mundo ia ficar apavorado. De fato, ele fica de fato apavorado. Né? Como é que isso podia estar acontecendo? Pior ainda, ele escreve algo que ele não entende. E aí ele fica mais perturbado ainda. Né? Fica perturbado, apavorado. E aí ele já, no mesmo instante, ele quer saber o que está escrito ali naquela parede. Mas é interessante a história, né, que parece que se repete. Esses sábios, esses encantadores, esses magos lá do reino da Babilônia não conseguem decifrar, não conseguem entender o que estava escrito ali. E aí o rei ainda perturbado e tudo mais, até que a rainha mãe se lembra, né, e diz e vai dar um conselho para eles assim: olha, há alguém aqui no reino que pode de fato esclarecer o que aconteceu ali. Alguém que pode dizer o que de fato aconteceu. E esse alguém se chama Daniel. Nele há sabedoria, há entendimento, a inteligência vinda da parte, ela diz dos deuses, né? Mas ela quer dizer, essa sabedoria vem de Deus. E aí então eles mandam chamar Daniel. E quando Daniel é chamado, então, Daniel se apresenta diante do rei. E diante do rei, ele então começa, antes de dar a interpretação, né, quando ele é colocado diante do rei, Daniel então, primeiramente ele faz o seguinte: Daniel era ciente da situação, ele conhecia muito bem Nabucodonosor, certamente conhecia muito bem Belsazar, sabia quem era Alfino, e diante disso, diante de tudo que ele estava presenciando ali, sabendo de tudo que ele estava fazendo, então, primeiramente, Daniel vai repreender o rei. Ele começa a repreender. E ele começa da seguinte maneira, ele começa relatando o que Deus tinha feito na vida do pai dele, de Nabucodonosor. Ele começa dizendo assim: olha, Deus foi muito gracioso, isso nas minhas palavras, né? Porque Deus agiu na vida do seu pai. E o seu pai se tornou um homem muito grande, muito poderoso, um homem que conquistou tantas coisas, mas ele era arrogante. Mas Deus o humilhou, Deus quebrantou a vida dele, e Deus fez com que ele fosse quebrantado, que ele fosse salvo, que ele reconhecesse que de fato é Deus que tem o domínio sobre todas as coisas. Ele faz praticamente esse resumo da vida de Nabucodonosor.
Ele chega até a mencionar aquilo que a gente viu a semana passada. Ele diz assim: olha, Deus precisou trabalhar de tal maneira em Nabucodonosor, que fez com que ele, por um período de anos, de 4 a 7 anos, ficasse vivendo como um animal, que a gente viu a semana passada. Aquela doença que Nabucodonosor teve, que agia como um animal, pastava como um animal, como um bicho. Assim, Deus trabalhou de tal maneira que ele foi pastar no campo, comer capim. Mas depois ele recobrou a consciência. E aí então, Deus, ele entendeu quem de fato é Deus. Ele entendeu quem de fato é o Altíssimo. Ele entendeu quem é o Senhor de todas as coisas. Ele se arrependeu, em outras palavras. Agora, olha que interessante, irmãos. Olha o versículo 22. Olha a repreensão de Daniel sobre Belsazzar. Ele diz assim: tu, Belsazzar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Percebe o que ele está dizendo? Se você, Daniel, conhecia tudo isso, você viu tudo isso, mas mesmo assim, você quis viver essa vida que você está vivendo. Você não humilhou o teu coração, você não se voltou para Deus. Mesmo sabendo e conhecendo todas essas coisas. Pelo contrário, você, aí ele vai repreender mais ainda. Você achou que podia fazer o que queria. E pelo fato de ser o rei, você podia fazer o que queria, até mesmo trazer os utensílios e usar na sua orgia. Ou seja, você se levantou contra Deus. E você pensou que podia brincar com Deus. Hebreus diz assim que horrível coisa, irmãos, é cair nas mãos do Deus vivo. Com Deus não se brinca, diz Paulo. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Mas Belsazzar não. Ele achou que ele podia fazer, que ele podia ir lá e zombar as coisas de Deus, trazer e usar para as coisas erradas que eles estavam fazendo. Ou seja, versículo 23, olha o que Daniel diz para ele: te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho deles. Além disso, deste louvores a Deus de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Agora ele diz assim: mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Ou seja, está dizendo assim: você achou que podia fazer o que queria, e até mesmo usar as coisas de Deus para profanar as coisas de Deus, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, você não glorificou. Ao invés de viver para Deus, de glorificar a Deus, de conhecer Deus, de ser um instrumento nas mãos de Deus, de todo esse poder que estava nas tuas mãos, ser usado com sabedoria, não. Você usou para isso que você está fazendo. Faça só uma pausa aqui, só para voltar um pouquinho atrás e fazer só uma ressalva. Quando Belsazzar mandou chamar Daniel, ele estava tão perturbado, tão apavorado, que ele já tinha falado para os caldeus, para os encantadores, e aí ele fala também para Daniel, dizendo o seguinte: que quem desvendasse o que estava escrito naquela parede, ele ia colocar como terceiro no reino, e ele ia conceder ouro, prata, riquezas e tudo mais. Mas aí eu faço a seguinte ressalva: é aí que você conhece um servo de Deus, é aí que você conhece pessoas que temem a Deus, sabia? Ele achou, o Belsazzar, que ele podia trazer o Daniel e comprar o Daniel. Ele achou que ele podia subornar o Daniel. Ele achou que Daniel estava interessado em poder, que Daniel estava interessado em riquezas. Mas, volta lá no versículo 17, já a gente vai lá para o finalzinho, né? Olha o que Daniel falou para ele. Eu acho muito interessante isso aqui. Acho que nos ensina muito, até no nosso tempo, né? Versículo 17: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, dá os teus prêmios a outro,
Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel falou assim: olha, você está equivocado, totalmente equivocado. Você está achando que eu estou aqui por causa de dinheiro, por causa de poder? Você está totalmente equivocado. Eu estou aqui para fazer aquilo que Deus quer que eu faça, para ser instrumento de Deus, como eu fui na casa do seu pai, na vida do seu pai, na sua vida, no reino. Mas eu não estou nem um pingo preocupado com essa questão de dinheiro. Então, os teus presentes, os teus prêmios, você pode dar quem você quiser, mas eu não estou aqui por isso, né? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Daniel é um servo de Deus, e a pretensão dele não é enriquecimento, não é avareza, não é nada disso. Ele quer glorificar Deus naquilo que ele faz, aonde ele está. Ele quer ser instrumento de Deus. E aí vou trazer isso para os nossos dias, por exemplo, no nosso tempo, né? Nós vivemos um tempo em que é bem verdade, é claro, vamos pensar em termos práticos, em termos de igreja, em termos de evangelho, em termos de evangélicos. Claro que a igreja, se há pessoas que estão ali servindo ao Senhor, no ministério, dedicando-se, a própria Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, né? As igrejas, aqueles que são pastores, que são obreiros, que são missionários, claro, eles também necessitam do seu rendimento para a igreja, das igrejas, né, ajudarem e tudo mais, para que eles possam também viver. Mas o propósito e o alvo deles não deve ser, aliás, a Bíblia orienta e fala sobre isso, não é avareza, não é enriquecimento. Claro que as igrejas também devem olhar com cuidado isso, né, procurar dar as condições devidas e tudo mais. Mas Daniel nos ensina aqui que a pretensão de um servo de Deus não é essa. Por que eu estou dizendo isso? Porque vou citar só um exemplo agora, e os irmãos já vão entender, não precisa citar nome nada, né? Em plena pandemia tem gente vendendo feijão que cura coronavírus. Não é verdade, irmãos? Vendendo. Eu estou citando um exemplo. Quer dizer, isso é um absurdo. Você imagina o Daniel fazendo um negócio desse? Sendo aqui, por exemplo, que é oferecido para ele dinheiro, oferecido prêmios. Ele fala assim: ó, Belsazar, você pega o teu dinheiro, os teus prêmios, dá quem quiser. Mas aqui é a pessoa errada. Não estou fazendo isso por causa de dinheiro. Então, irmãos, infelizmente, nós temos que cuidar. Infelizmente, tem pessoas que exploram os outros através do Evangelho, com Bíblia na mão. Se aproveitam, infelizmente. Que não é o caso de Daniel, e que não é o caso de muitos servos de Deus, de pessoas que são fiéis a Deus. Agora, temos que tomar cuidado, porque há pessoas que fazem isso e lucram, né? O apóstolo Pedro chega a usar uma expressão na sua carta e diz assim: olha, tomem cuidado, porque há pessoas que vão querer fazer de vocês negócio. Literalmente usa a expressão negócio. E tem gente que tenta fazer isso com a palavra de Deus, com o Evangelho. Querer fazer negócio, querer ganhar dinheiro, né? Mas já com Daniel, lá no Velho Testamento, você já aprende isso. Você aprende o que é um servo de Deus. O servo de Deus não tem não é esse o alvo da vida dele, não. O alvo da vida dele é glorificar Deus, é ser bênção nas mãos de Deus, instrumento de Deus, aonde quer que ele está. Mas eu retomo ali para a gente chegar ao final. E Daniel, então, uma vez colocado diante do rei, uma vez estando na presença do rei, uma vez tendo repreendido o rei e falado do que ele tinha feito de errado, aí então ele dá a interpretação do que estava escrito naquela parede. E de fato, olhando a interpretação, claro, a gente já tendo a interpretação, é fácil da gente entender, né? Porque é simples, é bem tranquilo para nós entendermos, né? E aí então ele dá a interpretação, versículos 26, ele diz assim: esta é a interpretação daquilo. Então aquelas palavras ali queriam dizer o seguinte: Mene contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Então a primeira palavra Mene, Mene, até que se repete, né, como uma forma de ênfase, ou seja, algo enfático, né? Deus contou o teu reino, Belsazar, e acabou, finalizou.
E de fato, irmãos, acabou mesmo. A Babilônia ia cair naquela noite. Estava caindo. A festa acabou. Literalmente. A vida de Belsazar iria acabar. Deus contou e pôs fim aqui. A segunda palavrinha, Tekel diz assim: pesado foste na balança e achado em falta. Se a primeira palavrinha era em referência ao reino dele, da Babilônia, a segunda era diretamente sobre ele. Assim, você foi pesado na balança e você foi achado em falta. Você realmente não se humilhou diante de Deus. Você não deu glórias a Deus. Pelo contrário, você viveu uma vida muito longe de Deus, no pecado, e você foi achado em falta. E por fim, a palavrinha parsim, pedes ali, né? Diz assim: dividido o teu reino, foi dividido o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ou seja, a Babilônia vai ruir, vai acabar, e os medos e os persas é quem vão dominar. E de fato, se você estudar a história, você vai ver que foi isso que aconteceu. Estava acabando, a Babilônia estava sendo dominada naquela noite. Os medos e os persas estavam invadindo a Babilônia, de uma maneira que eles não imaginavam, pegos de surpresa, e agora estavam sendo dominados, exatamente como Deus escreveu ali na parede para Belsazar. Concluo, irmãos, a mensagem de hoje, dizendo o seguinte para os irmãos, né, e fazendo a seguinte reflexão. Alguém disse assim: naquela mesma noite, enquanto Belsazar e seus convidados promoviam o carnaval da morte, o rei Dario desviou o curso do rio Eufrates e o transpôs. Assim invadiram a inexpugnável cidade, mataram o rei Belsazar e tomaram a Babilônia. Os historiadores Xenofonte e Heródoto narram a queda da Babilônia assim: Dario desviou o Eufrates para o novo canal, guiado por 2 desertores, marchou pelo leito seco rumo à cidade, enquanto os babilônios farreavam numa festa aos seus deuses. Belsazar não aproveitou a sua última oportunidade. No momento em que Deus fez a sua chamada final, ele estava bêbado. E esse é o retrato da cena que nós encontramos. Irmãos, concluo com as seguintes aplicações para as nossas vidas, né? Em primeiro lugar, os prazeres carnais, eles são passageiros e eles podem terminar em grande desgosto. Belsazar, que achou que podia viver daquele jeito, fazer tudo aquilo, chegou numa hora que Deus disse: basta, acabou. O pecado leva a ruína, leva a muitas desgraças e assim por diante. Então, é um alerta, eu diria para nós, é um alerta. Nós precisamos estar alertas nesse sentido, né? Ainda que, é diferente, por exemplo, domingo passado a gente falou sobre Nabucodonosor e viu como Deus agiu na vida dele e salvou a vida dele, né? A gente diz assim, um final que a gente fica contente, né? Hoje a gente vê a história de um rei que é o contrário, alguém que não se humilhou diante de Deus, alguém que morreu e além de ter partido para a eternidade, a gente sabe que uma pessoa que parte sem Deus, sem Cristo, vai para o inferno. Então a noite de Belsazar foi trágica em todos os sentidos, porque pôs fim à vida dele e foi para a eternidade sem Deus, sem Cristo. Jesus contou aquela parábola daquele homem que dizia o seguinte: olha, ele estava, a sua agricultura, né, o seu campo, né, estava produzindo tanto, né, que ele disse assim: eu vou fazer o seguinte, eu vou derribar os meus celeiros, onde eu ajunto lá as minhas colheitas, os meus mantimentos, e eu vou fazer outros maiores, e eu vou acumular mais riquezas, e eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí o texto diz assim: louco, você é louco,
essa noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? É claro que Deus não nos condena da gente trabalhar, da gente se esforçar, Deus conceder as coisas para a gente, mas o que Jesus está dizendo é que pessoas que vivem em função da riqueza, dos prazeres, como Belsazar, é louco, como se a vida fosse isso. É o contrário, isso acaba se tornando a ruína da pessoa, enquanto a pessoa devia fazer o contrário, como Nabucodonosor, reconhecer e se voltar para Deus e passar a glorificar Deus na sua vida, a cada dia, naquilo que Ele faz, aproveitando cada oportunidade para viver para o Senhor e fazendo para o Senhor, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Mas Belsazar, infelizmente, não fez isso. Muitos não fazem isso, vivem vidas assim. Mas chega um momento em que Deus diz: basta, acabou, como disse com Belsazar. Segundo, profanar as coisas de Deus é uma terrível ofensa à santidade de Deus. Belsazar achou que podia pegar as coisas que eram de Deus e fazer lá, viver e usar para o pecado. Irmãos, como já mencionei, com Deus não se brinca. E Belsazar não compreendia, nem queria saber disso. Mas Deus, Ele está atento a tudo isso nas nossas vidas. Terceiro, o juízo de Deus pode vir aos ímpios rapidamente, sem que eles tenham tempo para se preparar. O que aconteceu com Belsazar é que ele não imaginava que naquela mesma noite ele seria morto. Ele começa a noite fazendo festa e termina num caixão. Termina literalmente. Essa é a realidade de muitas pessoas também, que partem para essas vidas assim e terminam literalmente dessa forma. E daí, claro, eu sei que eu estou me dirigindo aos irmãos, pessoas que conhecem a Deus, e se você já conhece a Cristo, você deve realmente viver com Cristo, viver cada dia para Cristo mesmo, irmãos. Cada dia que Deus te dá uma bênção, é um dia que Deus acrescenta na sua vida, e Ele tem um domínio sobre a nossa vida em todos os sentidos mesmo. Então faça como o salmista diz, se Deus concedeu o dia para você, alegre-se, regozije-se e viva para a glória de Deus, viva para o Senhor. Isso é vida abundante, é viver realmente olhando para o alto, olhando para Cristo e sendo uma bênção onde você está, é andar com Cristo, é caminhar com Cristo diariamente, em tudo que você faz, é ter os seus pensamentos focados em Deus. Isso é vida, e vida com abundância que Jesus oferece, que Jesus Cristo, somente Cristo nos dá. Por fim, a gente percebe como que o destino das nações e dos homens estão nas mãos de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. A gente sempre diz isso aqui, porque a gente crê na soberania de Deus. Nós cremos num Deus que é soberano sobre todas as coisas, tem o domínio no céu, na terra e de tudo que acontece na nossa vida, irmãos, até da pandemia, até do coronavírus. E eu poderia citar a lista de todas as coisas na nossa vida, mas Deus tem o domínio, conhece cada fio de cabelo que você tem. Um pardal não cai sem a permissão dele. Então você pode descansar, você pode aquietar o seu coração, a sua vida nas mãos dele. E você pode, ao invés de, como Belsazar, ignorar tudo isso e viver longe de Deus, você pode fazer o contrário, pode fazer como Nabucodonosor, se render a Deus, dizer: Senhor, eu quero glorificar ao Senhor da minha vida. Você foi criado para isso, salvo por Cristo para isso. E é assim que Deus quer que você viva, glorificando a Deus dia após dia, o tempo que Ele te der, o tempo que Ele te conceder, que você use tudo na sua vida para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça
e nos ajude realmente a glorificar o nome do Senhor com as nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé? Finaliza o culto, né? Vamos orar agradecendo. Oremos então. Senhor, te damos graças pela tua palavra, viva e eficaz. Como é bom, Deus, poder lembrar do Senhor, dos teus grandes feitos, da maneira como o Senhor tem agido na vida de pessoas. E reconhecemos e sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra. Nos colocamos e nos prostramos diante de Ti, gratos ao Senhor, porque Tu és um Deus vivo, verdadeiro, presente em nossas vidas, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus, pela igreja, pelos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel para com as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração voltado, inclinado ao Senhor, para vivermos para o Teu louvor, a Tua honra e a Tua glória. Afasta de nós, ó Deus, um coração como esse de Belsazar, que viveu uma vida longe do Senhor, que não se humilhou diante do Senhor, e que teve um fim tão triste. Mas inclina o nosso coração para temer ao Teu nome, para glorificar ao Senhor, para ser instrumento do Senhor aonde quer que nós estejamos. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor para com as nossas vidas e pela Tua graça, que é imensurável, Deus. Te bendizemos e Te louvamos por tudo isso. Pedimos agora que nos dê uma boa semana, ao término desse culto hoje, que a Tua bênção, que a Tua paz esteja sobre a vida de cada um dos irmãos, de cada família aqui da igreja. Deus, cuide de cada um nesses dias, dá-nos paz ao coração e protege-nos, ó Deus, e também nos use nesse período para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmãos. Estamos finalizando o culto hoje à noite. Uma boa semana.